Glória a Jesus. Podemos meditar, meus irmãos, Marcos capítulo 4, versos 22. Diz assim as nossas Bíblias: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Eterno Deus e bendito Pai, eis aqui uma palavra, Senhor. Palavra esta que estarei juntamente com os meus irmãos, meditando neste momento, Senhor. Não sei falar, não sei pregar, mas o Senhor é aquele que orienta a nossa boca a falar aquilo que convém à sua vontade, porque a sua vontade permanece, prevalece, Senhor. Ainda que os tempos se mudem, passe tempo, saia tempo, a sua palavra permanece fiel. Jesus, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é tremenda, Senhor. E nós imploramos misericórdia. Tenha piedade de nós, fala conosco, nos dá graça para expressar, meu Pai, a sua palavra com verdade. E nisto teu povo ser edificados, meu Pai, porque a fé vem pelo ouvir a palavra que vem da boca do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 4 fala, meu Pai, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmã Camila, Deus te abençoe, irmã Camila, irmã Angélica, todos os irmãos aí em Petrópolis, que o Senhor Jeová abençoe, os nossos irmãos aí cariocas, vamos assim dizer, Maravilha, graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui nesse momento humilde, perante ao Senhor Deus Jeová, graças a Deus, como tendo a oportunidade, meus irmãos, de expressar a palavra do Senhor, meditar com os irmãos um pouco a respeito da palavra de Deus. Palavra essa que é viva, palavra esta que todo momento que nós ali examinamos a mesma, nós vamos ver que ela, glória a Jesus, sempre falará conosco. Como é importante nós, servos de Deus, nos aprofundarmos na revelação da palavra, porque a cada momento que nós vamos mergulhando no mar da revelação da palavra, vamos absorvendo, glória a Jesus, conhecimento de qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Assim como diz Romanos capítulo 12, de verso 2, que nós não devemos ter a nossa mentalidade como que conformada com este mundo, com este presente século, mas antes a nossa mente, meu irmão, minha irmã, tem que estar como que renovada mediante, de acordo com a palavra do Senhor, a fim de que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E quando nós olhamos a Bíblia, vamos encontrando vários quesitos, vários tópicos, vários assuntos que o Senhor fala conosco, fala com seus filhos a fim de alertar a nossa vida, para que venhamos nos aperceber, aleluia, glória a Jesus, para a questão, aquilo a qual o Senhor requer de nós. Porque quando nós meditamos a Bíblia, meus irmãos, vamos ver que Deus em todo o tempo está, glória a Jesus, cobrando do seu povo, para o seu povo se consertar, para o seu povo, glória a Jesus, se humilhar, para o seu povo, glória a Deus, buscar a sua presença enquanto se pode achar, porque Deus, como sendo Deus, Ele sabe, meus irmãos, que o fim de todas as coisas está por vir, e são tantos quantos e muitos, é verdade,
estando as suas vidas desordenadas perante ao Senhor Deus do céu. Quantos tantos e muitos com a sua vida bagunçada, com a sua vida desordenada na presença de Deus, e o Senhor sempre alertando, sempre chamando a atenção, sempre ali, glória a Jesus, usando um vaso, usando ali alguém para alertar, para poder despertar esse irmão, essa irmã, a fim de que não pereça. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis na terra, aonde podemos ver Satanás trabalhando de uma forma tal, ao ponto de trazer cegueira espiritual sobre a vida de muitas e tantas pessoas. Quantos e outrora vive uma vida justa e piedosa, uma vida no temor do Senhor, uma vida, meus irmãos, de obediência à palavra de Deus. Quantos tantos ali, glória a Jesus, dedicavam as suas vidas a orarem, a buscarem a face do Senhor. Mas à medida que os finais dos tempos vão se achegando, glória a Deus, podemos ver que há um aumentar da iniquidade. E esse aumentar da iniquidade, meus irmãos, está fazendo com que o amor de muitos venha se apagar. Quantos tantos, muitos já não amam mais ao Senhor, como amavam a Deus lá no início. Como tantos, muitos e tantos hoje, já não tem mais aquela reverência com a palavra do Senhor como existia lá no início. Quantos tantos, muitos hoje já não se há mais aquele fervor, aquele almejo de buscar as coisas de Deus como se buscava lá no início. Meus irmãos, já vivenciamos dias hoje que as pessoas estão perdendo a noção, a questão, glória a Deus, daquilo que se chama vivenciar a palavra de Deus. Veja, nós acabamos de meditar um texto, a qual trata dizendo que nada se oculta diante dos olhos de Deus, nada se esconde diante do Deus do céu, mas podemos ver tantos, muitos que tentam de alguma forma enganar a si mesmo e assim levar o seu próprio pensamento a pensar que fazendo tal algo escondido ali tá bom, ninguém tá vendo, tá maravilha, mas se esquece se esquece esta, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos de Deus estão contemplando tudo e todas as coisas, porque o Senhor Deus, meus irmãos, é aquele que conhece o profundo e o escondido. Então nada pode se esconder diante do Deus de Israel, porque Deus contempla tanto os bons quanto os maus. A Bíblia mostra, meus irmãos, que os olhos do Senhor contemplam o mais profundo no coração dos homens, aqueles aos quais vivem sobre a terra. Então não pense você, meu irmão, que muitas vezes vai passar batido, o mau pensamento que passa aí no teu pensar, glória a Jesus, aquilo que você anda fazendo às escondidas. Quem sabe o teu pastor, o teu irmão não está vendo, mas recorda-te que o Senhor que está no céu, Ele está observando a tua conduta, Ele está observando a tua vida, glória a Deus, aleluia, sim, glória a Jesus, contemplando o que estás a fazer. Salmos capítulo 33, de verso 14, a Bíblia nos fala que do lugar da sua habitação Deus contempla todos os moradores da terra. A pergunta que não quer se calar, meus irmãos, é esta: como nós vamos fugir da presença do Senhor? Como é que nós vamos fugir da presença do Deus de Jacó? Sendo que quando nós meditamos a palavra de Deus, nós vamos ver os atributos de Deus. E um destes atributos, meus irmãos, é a onipresença do Senhor, ou seja, Deus está em todos os locais ao mesmo tempo. Não tem como, meus irmãos, você fugir da presença de Deus. Até preguei uma mensagem nessa noite ali, tratando a questão de Jonas. Jonas foi rebelde, Jonas ali desobedeceu a voz de Deus, até tentou fugir da presença do Senhor. Mas veja que em meio ao mar veio ali o Senhor mandar tempestade. Quantos tantos enganam a si mesmo tentando fugir da presença de Deus,
mas assim o Senhor permitindo vendavais em tua vida, porque não estão observando a ordenança do Pai, não estão observando, aleluia, os princípios, os preceitos, a qual o Senhor te ordena, a fim de que não somente observe, mas como também coloque em prática. Meus irmãos, o povo muitas vezes estão deixando passar batido a questão da observância, no que diz respeito também ao atributo da onisciência de Deus. Imagine nesse momento que estamos fazendo essa live, Estou aqui pela bondade do Senhor, falando aquilo que o Senhor nos manda falar. Quantos aqui, na verdade, estando conosco, cada aqui também, quem sabe, ali orando, intercedendo, com pensamento em algo, ao mesmo tempo Deus consegue ajuntar todas essas coisas e discernir cada pensamento, cada pessoa está tendo neste exato momento. Então, meus irmãos, a Deus ninguém consegue enganar, a Deus ninguém consegue passar a perna. Enquanto, quem sabe, você está pensando em fazer algo, o Senhor já sabe, o Senhor conhece, o Senhor já sabe. Veja que Lucifer, ele só pensou em teu coração subir mais alto do que o Senhor, em lá se estabilizar como sendo maior do que o nosso Deus Jeová. Você não acha não, meu irmão, que antes que Satanás pensasse algo ali, o Senhor já não sabia? O Senhor já sabia das ações que o diabo ia fazer ali para se levantar desejando a posição do Senhor Deus. Deus sabia, porque nada se oculta, nada fica como que escondido diante da presença do Senhor. Provérbios capítulo 15, de verso 3, a palavra do Senhor fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A Bíblia revela para nós, meus irmãos, que Deus conhece aqueles que eles são seus, e todos quantos proferem a Cristo como Salvador das suas almas, devem se apartar da iniquidade. Quantos tantos proferindo o nome de Cristo, quantos tantos falando da palavra, mas a sua vida totalmente lambrecada no pecado. Deus conhece quem é servo e quem não é. Deus conhece quem está na obediência e quem não está. Deus conhece quem está não somente pregando, mas vivenciando a verdade. Deus conhece aquele que está no erro. Deus conhece aquele que está, glória a Jesus, vivendo uma vida torta. Então, meus irmãos, cabe isso entendermos nós, uma necessidade de nos voltarmos para o Senhor, uma necessidade de nos voltarmos para Deus arrependidos, louvado seja o nome do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, a fim de que nós não venhamos perecer pelos enganos de Satanás, que a todo momento está cegando multidões e multidões. O diabo, meus irmãos, ele tem um poder de cegar terrível, Cega a pessoa ali, muitas vezes usando meias verdades, e infelizmente muitos adentram ali, glória a Jesus, nos ensinamentos falsos, nos ensinamentos dos falsos profetas, que vêm muitas vezes disfarçados de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores, que não têm amor pelas almas, mas antes prega por dinheiro, por vanglória, por vaidade. Quantos, meus irmãos, estão se deixando levar pelo espírito do engano, enganados e sendo enganados, enganando a muitos, pelo ato e efeito de pensar que o Senhor não está contemplando a sua rebeldia. Nessa noite o Senhor está falando, alertando ao povo seu, a fim de que venha sempre tomar uma posição, de sempre orar, de sempre buscar, de sempre se humilhar, buscando no Senhor, glória a Deus, a sua misericórdia, para que não venhamos ser ludibriados pelo engano de Satanás. Quantos, meus irmãos, que lá no início era uma bênção, quantos que lá no início oravam que era uma maravilha, buscavam ao Senhor com todo o teu coração, mas na verdade se deixaram enganar. E hoje muitas vezes aí pensa,
que vivendo ali, escondendo o seu pecado debaixo do tapete, não tem nada não, pediu perdão depois, está bom. Ei, Jesus está voltando, meus irmãos. E aqueles que não estiver na posição, não vão adentrar no céu de glória, não vão entrar na salvação para o gozo do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Jeremias capítulo 16, no seu verso 17 fala, diz o Senhor, porque os meus olhos estão sobre os seus caminhos. Glória a Jesus, não se esconde da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Meus irmãos, o Senhor conhece o que se passa aí no teu coração, por mais que muitas vezes você tente esconder, você tenta não demonstrar, glória a Deus, mas o Senhor está vendo aí o mau pensamento, a impureza que há na tua mente, a imoralidade que se faz presente no teu coração. Meu irmão, minha irmã, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer a Satanás, que sempre ali insistente está, glória a Deus, com as suas certas retaliações, para tentar trazer sobre a nossa alma a corrupção. Veja quantas vezes você, quem sabe, está quietinho no seu canto, e do nada começa a vir pensamentos imorais. É o diabo, meu irmão, minha irmã, tentando fazer ali, distorcer as coisas, aleluia, na tua mente, para tu se envolver com a imundícia. E se você não vigiar com esses mínimos detalhes, vai chegar um momento que a cegueira espiritual está tão enorme, que você já vai ver aquilo como normal, já vai ver aquilo ali como nada demais. E é nisso que acontece muitas vezes, descendo para o coração essa impureza, vai vir à tona a questão da carne. É aí onde muitos, meus irmãos, vai ali para as escondidas para fazer o errado, para pecar, né? E muitas vezes até sabe que Deus está vendo, né? Mas a falta de temor é um mal esquisito que ali, né, muitos deixam de canto e começam ali a fazer tudo o que agrada a carne. Meus irmãos, nós vivemos hoje dias que, se os irmãos forem observar, vocês vão ver, meus irmãos, que está uma lambança do diabo no meio dos muitos intitulados crentes. Veja que o diabo tem um ódio esquisito à questão daqueles aos quais vivem a doutrina do Senhor. O diabo tem ódio, né, do irmão, da irmã, né, que vivencia a doutrina do Senhor. Né? Deus revelou ao nosso pastor Eduardo, meus irmãos, que o diabo ia caçar um jeito para poder queimar a imagem dos que verdadeiramente são de doutrina. E essa revelação ali o Senhor esclareceu ao seu servo, que o diabo ia adentrar na questão desses crentes mundanos aí, né? Desse povo aí que não tem meu Senhor, esse povo aí, glória a Deus, que anda de qualquer jeito, está de qualquer jeito. Meus irmãos, está uma coisa bagunçada. Você vai ver aí, né, crentes envolvidos com homicídios, crentes envolvidos com matança, bebedice. Eu estava ouvindo esses dias aí, na verdade, um áudio, glória a Jesus, de um certo que se diz pastor, que foi flagrado ali tomando umas, né, bebendo cachaça. Até alguns até tentam esconder, fazer as escondidas ali, glória a Jesus, para não ser descoberto o teu pecado. Mas à medida que as coisas vão se passando, meus irmãos, a coisa vai ficando pior. Veja que o povo não está mais nem aí para nada, né? E ali, ao ser flagrado ali tomando uns gorozinhos, como diz o baiano, tomando umas pingas, né? Glória a Jesus. Ele falou, é isso aí mesmo, a minha vida é essa aí. Né? Se expondo ali realmente como é a vida dele, um alcoólatra. Né? O Zé Pilintra ali já dominaram a vida desse homem aí, tantos muitos outros. E o que mais me dói, meus irmãos, é que tem uma cambada, me perdoe falar o termo, né, de bobões, que mesmo vem da lambança desses falsos profetas, vem da lambança desse povo, ainda está lá batendo palma, né, elogiando como homem de Deus, falando isso e mais lá, meus irmãos, o povo está cego,
Para eles tanto faz pecar ou deixar de pecar. Para eles tanto faz estar pecando ou não, porque a alma dos tais nas mesmas não se há mais temor de Deus. Não há, meus irmãos, não tem mais. O povo está tão cego, meu irmão, minha irmã, que é povo ímpio cantando música gospel, glória a Jesus, e o povo lá batendo palma, dizendo, nossa, como Deus usa fulana, ciclana, beltrana. É misericórdia, meus irmãos. Não é para me vangloriar, não. Eu tenho duas parentescos aí, que são de fama, são pessoas famosas, eu creio que os irmãos já ouviram falar. Simone e Simária, é família, é parente de sangue, irmãos. É família, sou da família. Mas eu não vou muitas vezes me deixar levar, muitas vezes por a questão de uma pessoa carnuda. Glória a Jesus, está ali supostamente louvando alguns louvores, supostamente gospels, dizendo ali está louvando a Deus uma coisa e outra. Meus irmãos, essas mulheres, se os irmãos forem observar e ver aí, são pessoas que andam na vaidade, na imundícia, nunca nasceu de novo, nunca ali serviu a Deus de verdade. Uma hora está ali pelada cantando para o diabo e outra hora está ali supostamente louvando a Deus, e o povo lá batendo palma, dizendo que uma pessoa dessa está sendo usada por Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, olha que nível estamos vivendo em questão nos dias de hoje. E aí quando você vai dizer qualquer coisa, meus irmãos, falar que está errado, falar que não é dessa forma, sempre vamos ouvir aquela bela frase, não julgueis para que não sejais julgados. Cheio de não me toque, meus irmãos? Então o povo está aí. Mas há muitas situações aí de muitos que tentam esconder ali o seu erro, o seu pecado, e muitas vezes tentando fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia revela que aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, o nosso Senhor, ele vai pesar a mão. Então veja que em épocas passadas, meus irmãos, quando alguém subia no altar com a vida torta, com a vida em pecado, com a vida na lambança da iniquidade ali, Deus levantava um profeta ali no meio do culto para expor, aleluia, a imoralidade, o pecado que aqueles muitos ali estavam. Amém? Glória a Jesus. E ali muitos desciam envergonhados do altar. Glória a Jesus. Então veja que muitos não se estão tendo, glória a Deus, aquele respeito, aquela reverência com as questões do Senhor. Muitas vezes, quem sabe ali caiu no adultério, caiu na fornicação, na masturbação, na pornografia, nas coisas muitas tantas erradas. Perdão, Senhor, aquela coisa maravilha, uma oração na velocidade da luz, como se o Senhor ali fosse ouvir. Não tentam um quebrantamento, um verdadeiro arrependimento, mas estão lá, pregando a palavra, supostamente fazendo a obra, mas infelizmente andando de passos largos ao abismo de fogo, porque o Senhor está vendo a iniquidade na vida desta pessoa. O Senhor está contemplando a imundícia a qual muitos estão aí, meus irmãos, colocando debaixo do tapete. Mas a palavra de Deus está revelando para nós que não há nada em oculto que não seja revelado. Uma hora ou outra aí o Senhor vai fazer vir à tona, porque Deus não é Deus de confusão e não aceita imundícias dentro da tua casa. Porque a palavra do Senhor bem fala que todos quantos usam de engano na minha casa não prevalecerão, mas em terra hão de cair, porque a minha espada corta tanto para a esquerda quanto para a direita. Então não tem como, meus irmãos, fugir da presença do Senhor, não tem como. Veja só, desde de manhã até no momento exato, quantas mil coisas já passou em nossa mente. Eu mesmo tem coisa que, quem sabe, já passou na minha mente, eu já esqueci. Quem sabe algum irmão me falou alguma coisa, ou a irmã me falou alguma coisa, eu não tenho essa recordância. Mas todas essas coisas o Senhor sabe, conhece, porque Ele é Deus.
Nada fica escondido diante da presença do Senhor. Nada. Meu irmão, só Deus sabe o que é que acontece quando você vai, tomar o seu banho. No momento que você está a sós ali, ninguém está vendo, mas o Senhor está contemplando o que é que você faz ali às escondidas. Muitas vezes você vai, dá uma voltinha ali no Egito, ninguém está vendo, o meu pastor não está vendo, entra ali para os botecos, me perdoe os altecos, tomando umas pingazinhas, o xixi do capeta que é a cerveja, um vinhozinho, alguma coisa ou outra, o pastor não está vendo, mas os olhos do Senhor contemplam todas as gentes em sobre a face da terra. Infelizmente, meus irmãos, se dói, meus irmãos, dá tristeza, tem pessoas agindo dessa forma. Misericórdia, meus irmãos. A Bíblia diz que devemos confessar as nossas culpas e não mais pecar, e não mais errar, se esforçar, para que assim possamos receber o perdão de Deus, e não somente o perdão de Deus, mas a salvação da nossa alma. Salmos capítulo 139, nos versos 2 ao 4, a Bíblia revela assim para nós dizendo, diz o salmista, olha o que o salmista diz, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Meus irmãos, vocês estão observando o que é que o salmista está falando? Que não tem como nada, sabe o que é nada? Se ocultar diante de Deus. Porque tanto o teu deitar quanto o teu levantar, o Senhor conhece, Ele sabe. O teu daqui a 2 horas, o Senhor conhece. Veja que coisa linda, que coisa tremenda. Ainda antes que palavra tenha-se na minha língua, ó Senhor, tu sabes. Meu irmão, o Senhor sabe quando você vai dobrar o joelho, antes de você abrir a tua boca para pedir ou falar algo, ou confessar algo, o Senhor tudo já sabe. Como não temermos a um Deus deste, meus irmãos, terrível, forte na peleja, que entra sempre com providência pela causa dos teus filhos e filhas? Como não temermos a este Deus que tudo sabe, tudo conhece? Então há uma necessidade muito grande, meus irmãos, de sempre nos voltarmos, orando, buscando, nos humilhando ao Senhor, glória a Deus, para que assim vivamos uma vida no temor do Senhor. A Bíblia diz, glória a Jesus, que devemos servir ao Senhor com temor e nos alegrar no Senhor com tremor. Porque isso, meus irmãos, porque o temor do Senhor é odiar as obras más, é odiar os caminhos perversos e andar como certinhos na presença do Senhor. E andar como certinhos na presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Meus irmãos, vejamos aí o caso de José. José foi um varão muito formoso, Creio que se fosse nos dias de hoje aí, muitas varoas assim, vendo o varão pela aparência, desejariam, quem sabe, chamá-lo para orar, pela aparência, por ser alguém bonito, no físico, na beleza, ali a qual expressava. Sabemos da história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, estava ali, como no Egito, como escravo, mas nós vemos que Deus estava na vida de José. José foi um jovem temente ao Senhor, meus irmãos. José dedicava a sua vida a Deus. José tinha o temor, aleluia, em tua alma, em questão de andar sempre nos caminhos do Senhor. E Deus se agradara tanto do seu servo, glória a Deus, que em tudo quanto José colocava a mão, Deus prosperava. E ali o rei do Egito, vendo, glória a Deus, que Deus estava na vida de José, Deus veio colocar ali, glória a Jesus, dar graça a José, para que achasse graças ali perante o teu Senhor.
que fosse colocada ali nas suas mãos toda a responsabilidade ali em muitas questões em relação às coisas do rei. E podemos ver, meus irmãos, que a esposa do rei, ela almejara, ela cobiçara o jovem José, ao ponto de ali em todo o tempo desejando se deitar com ele, ter relações ilícitas com ele. Mas podemos ver que José, ele sempre fugia da aparência do mal. Podemos ver que já se teve oportunidades ali, glória a Deus, dele a sós com a esposa do rei. Mas o José fez o quê, meus irmãos? Fugiu da aparência do mal. Se José fosse um jovem carnal, uma pessoa carnuda, olha, ninguém está vendo, nossa, que maravilha, né? Ninguém está vendo, quem sabe ele olhar ali para um lado, para o outro, né? Ninguém está vendo, ei, maravilha, que banquete seria este para ele, né? O banquete do pecado. Então, muitos estão fazendo isso, meus irmãos, não temendo a Deus. Olha para lá, olha para cá, aquela olhadinha desconfiada, né, irmão Fabrício? Olha para lá, olha para cá, vê que ninguém está olhando, né? Cai no pecado, meus irmãos. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Mas o que me chama a atenção na questão de José, como ele sendo um servo temente a Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, ele não fez questão de olhar para um lado e para o outro. Eu creio que ele olhou para o céu, meus irmãos, porque ele sabia, né, que os olhos do Senhor estavam ali contemplando a sua vida. Aleluia! Meus irmãos, aonde o servo de Deus se encontra, né, ele não vai daquela olhadinha de desconfiado, não, porque ele sabe, glória a Deus, que os olhos do Deus Jeová, glória a Deus, estão sobre a vida deste irmão. Né? Quem sabe o varão está ali, tomando o seu baninho, nessas horas aí, né? Me perdoe falar essa expressão, meus irmãos. Temos que ali, né? A pessoa quando vai tomar banho tem que se lavar, higienizar, né? E muitas vezes a pessoa ali, no momento que está se higienizando, vem Satanás, quer ali colocar o dedo, né? Colocar um mau desejo. E aí começa ali já a piscar, vem aquele abrasamento, aí vem muitas vezes filmagens na mente de coisas que não convêm. O próprio Satanás colocando ali para que a pessoa venha ser lubrifiado. Aí ele vai se deixar levar, ninguém está vendo aqui, perna para quem te quer, se lambuza no pecado. Mas os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. Mas quem teme a Deus, meus irmãos, não é desse jeito não. Independente se ele está só ou deixa de estar só, os olhos dele estão fixos no alto, olhando para o autor e consumador da sua fé, aquele a qual é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, o pecado é terrível. Um pecado cega, e como Satanás tem cegado a vida de muitos e tanto nos dias chamado hoje. Meus irmãos, a coisa é tão séria que quando nós meditamos no livro de Samuel, 1 de Samuel, no seu capítulo 11, dos versos 1 até o capítulo 12, no seu verso 31, nós vamos ver que um homem segundo o coração de Deus, quem foi ele? Davi. O próprio Deus assim, a glória a Jesus, a própria palavra do Senhor, né, nos mostra que Davi foi um homem sempre voltado para as coisas do Senhor. Desde quando o Senhor ali o elegeu, o nomeou, o levantou, derramou sobre ele a unção, aonde foi derramado também a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus, podemos ver que Davi tinha uma diferença em vista de muitos outros jovens ali na sua época, de muitas outras pessoas. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia vai revelar para nós que em um certo momento, onde ali os reis faziam peleja, podemos ver que Davi não saiu para a peleja não, Davi ficou em casa. Meus irmãos, Davi ficou em casa, estava ele ali passeando no seu palácio. Em um certo momento, ao passar, quem sabe, por uma janela, ele viu uma moça muito formosa, moça esta por nome Batseba. Podemos ver que Davi, aquele a qual estava no espírito, já estava se deixando levar, se deixando dominar pelos prazeres da carne. E ali o espírito foi sendo repudiado, e quando se vê, Davi já se encontra na carne. Então, olha o perigo do homem ou a mulher estar na carne. Porque ele, como sendo um homem que estava segundo o coração de Deus,
Ele se esqueceu, meus irmãos, que os olhos do Senhor estavam contemplando ele. Então ele desejou com todo o seu almejo saber quem é aquela mulher, quem é aquela pessoa que ele, ao bater o seu olho, veio um mau desejo no teu coração. Então ali foi informado quem é aquela moça, né? Batseba, a esposa de Urias. Então veja que o rei mandou chamá-la. E nós vamos ver na palavra que Davi caiu com ela, com o pecado de adultério. Meus irmãos, homem de Deus também peca. É isso aí, meus irmãos, porque tem umas pessoas aí que é tão cheio de Deus, mas se acha tão santarrão, que muitas vezes está desafiando aí o diabo, muitas vezes, e não está vigiando, e muitas vezes acontece que o diabo vai lá, passa a perna e derruba. Já teve até um caso aí em Salvador, Bahia, eu vi essa história aí, tinha um varão lá, não vou citar a congregação, mas se não me passa conhecimento, era de uma congregação de doutrina, e estava sempre ali pregando, né, desafiando a pomba gira, Satanás. Pode vir que você não derruba não, capeta. Pode vir, né? Sempre ali desafiando o diabo, desafiando o trepa seca. Aí aconteceu um dia que o irmão foi na praia. Eita, olha só. Meus irmãos, você ir na praia quando não tem ninguém é uma maravilha, né? Coisa linda ver ali, contemplar as maravilhas que o Senhor fez. Eu quando vou na praia, se estiver vazio, eu vou para pescar. Eu gosto de pescar, meus irmãos. É coisa boa. Você pegar um robalo ali no anzol, glória a Jesus, outros peixes mais, é maravilha. E ali foi esse irmão, graças a Deus, está lá, tranquilo, né, baiano, sossegado. Aí do nada, meus irmãos, surgiu lá uma certa moça, que mais ou menos ali ao seu lado, esticou aquela toalhinha como se fosse de terra, de praia, não sei como é que se chama essas toalhas lá, e deitou, né, daquele jeito. E o irmão, em vez de vigiar, fugir da aparência do mal, não, meu irmão ficou ali, quem sabe, não vou dar ousadia isso aí não, deixa pra lá, não vou dar muita atenção não. E aí quando pensa que não, a moça se achega até ele dizendo assim, por favor, passa aqui vamos dizer assim, um bronzeador solar. Aí ele olhou e falou, não posso não, moça, eu sou crente. Aí a moça disse assim, eu também sou crente, sou evangélica, seu moço. Aí o irmão já estava na carne ali, começou a olhar demais, já foi lubridiado, baleado, né? Glória a Jesus, e aí começa lá a passar a mão lá, né? Começa a delinear, né, no corpinho de violão, aquela coisa, e quando pensa que não, a moça, vamos ali dar um mergulho no mar. Aí vai o camarada, né? Glória a Jesus, que nem uma cabra cega para o matador ali, meus irmãos, para a armadilha do diabo. Glória a Jesus. E ali, quando ele adentra na água, né, começaram a praticar coisas que não convêm. E aí, quando saíram da água ali que foi para a beira da praia, a mulher deu uma rebolada, manifestou com a pombagira e disse, quem disse que eu não ia te derrubar? Meus irmãos, pode ser homem de Deus que fosse, não vigiar, cai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas faltou a vigilância, pecou. E o que me chama muita atenção, atrelado a esse quesito que estamos tratando aqui nessa live, é que Davi tentou esconder, meus irmãos, passar por debaixo do tapete ali, esconder por debaixo do tapete, né, as suas lambanças, o seu pecado. Podemos entender que ali foi até ordenado por Davi que se chamasse o esposo da mesma, Urias, para tentar de uma forma ou outra ali lubridiá-lo, fazer ele ali ter a ação de se deitar com a mesma, para dar o entendimento que, glória a Jesus, aquela gestação dela, porque ela veio gerar por esse ato de adultério, né, para que viesse ser pensado que aquele filho fosse de Urias. Mas podemos ver que em todos os instantes Urias não fez questão de descer à tua casa a fim de se deitar ou coabitar com a sua esposa. Mas sempre estava ali à porta do templo, porque desejava ele honrar ao Deus do céu. Veja a fidelidade deste homem, meus irmãos, para com as questões do Senhor, da sua obra. Mas podemos ver que Davi, Satanás ali fermentou o ouvido de Davi, para que se colocasse Urias à frente da peleja, no local que é onde mais a peleja estava travada. Além de Davi ter caído no ato de adultério, né, Davi tramitou ali uma questão de um homicídio, uma morte.
E do jeito que Davi pediu ali, foi colocado Urias na frente dos que ali estavam à peleja, e podemos ver que Urias veio como que cair em terra. Amém? Então veja, Davi de todas as formas tentou ali esconder o seu pecado. Mas é o que a Bíblia está dizendo conforme Marcos 4:22, porque não há nada que haja feito em oculto que não venha a ser manifesto. Nada há de ficar oculto que não venha a ser descoberto. Deus levantou seu pequenino quem? Profeta Natã. E Natã, com muita sabedoria de Deus, meus irmãos, veio ali trazendo a Davi uma certa parábola. E esta parábola, Natã, ele começa a dizer, olha Davi, glória a Deus, diz que tinha um certo moço ali, pobrezinho moço, só tinha uma cordeirinha ela, que criada ali no seu regaço, tinha a mesma como uma filha, né? Até comia no bocado ali da sua mesa, apenas uma cordeirinha apenas. Mas também ali havia um certo homem rico, né? Muitas fazendas, muito gado, muitos animais. E eis que esse homem rico, Davi, ele recebeu vamos dizer assim, uma visita na tua casa. Mas só que ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas e ali fazer, quem sabe, um bocado ali de alimento para o visitante, não, Davi. Ele foi lá, daquele humilde homem pobre, pegou a sua única cordeirinha, sacrificando-a para que ali servisse como em banquete a questão daquele moço que estava ali recebendo em tua casa. Veja, meus irmãos, Davi veio se irar, né, se indignar, ao ponto de dizer que devia ser morto aquele que fizesse tal coisa. E quando ali, aleluia, Natã ouviu isso da boca de Davi, porque ele só aguardava Davi se expressar para que ali o profeta passasse a espada. E o profeta disse, olha Davi, esse homem é você. Amém? Então Davi reconheceu a sua imundícia, o seu pecado. Então não vale a pena, meu irmão, tentar esconder, tentar ocultar, porque uma hora ou outra a capa cai. Amém? Fica feio para a pessoa, é envergonhado e muitas vezes paga preço por questões a sua iniquidade. Então veja aqui um dos preços que Davi veio pagar por conta dessa questão é que a espada nunca se apartou de dentro da sua casa. Meus irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas por pequenos detalhes se deixou levar pela carne. E isso resultou em uma queda terrível. Em uma queda, glória a Jesus, aonde Satanás se alegrara. Satanás ali deu gargalhada, né? Quem sabe sapateava ali, farreando por questões, a queda ali, glória a Jesus de Davi. Então podemos ver que a questão de Davi, graças a Deus, ele reconheceu a tua falha, ele reconheceu as suas iniquidades, e olha que coisa linda, Deus perdoara, meus irmãos, porque foi revelado ao profeta que ele não morreria, porque o perdão do Senhor, aleluia, Davi achou graça aos olhos do Pai. Se nós formos folhear a questão da lei mosaica, todos quantos fossem pegos no ato de adultério deveriam ser apedrejados. A lei de Moisés assim diz. Mas Deus poupara Davi, aleluia, porque viu que Davi realmente se voltara para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para o Deus Jeová. Amém? Fabrício está falando aqui, temos que vigiar. Tem um bairro aqui que se é chamado Mimosa, vitrine de prostituição, e tem crente que bebe lá, tá queimado, tá repreendido, e não passo lá nem se me paga. Misericórdia, varão. Meus irmãos, tá aí, a prostituição tá terrível. Então é isso aí, meus irmãos, então é terrível, irmão Fabrício, lá em Salvador, Bahia mesmo, creio também aí no Rio de Janeiro também, né? Como são capitais à beira de praia, é normal você ver mulher lá de fio dental, meus irmãos, é normal você ver lá. Mas quem é crente de verdade e vê essas coisas aí se escandaliza, meus irmãos, quem serve a Deus de verdade fica perturbado, fica agoniado, quer sair logo dali, porque é uma coisa que não traz ali uma sensação boa, e o inimigo ele sabe como trabalhar.
Ele vai colocando, quem sabe, um pouco de mau desejo aqui, um pouco ali. No momento você até repreende, irmão. Mas o que pega é quando você vai tomar banho ou quando você vai se deitar para dormir. Aí vem aquela filmagem, né? Satanás, como cinegrafista, botando aquela filmagem na mente da pessoa, fazendo você recordar de tudo que você viu, tudo ali, quem sabe, sem querer, mas acabou vendo. Aí vem aquele abrasamento, vem aquele mau desejo. Aí se o camarada não vigiar, a queda é certa, meu irmão. Então é complicado, meus irmãos. Então Satanás é um cidadão que não se aquieta em tentar derrubar a igreja do Senhor. Mas aqueles que vigiam, oram, vivem uma vida voltada para Deus, mesmo com as suas poucas forças, ele ou ela vai vencendo em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele quem peleja por nós em meio a essas pelejas. Amém, meus irmãos? Então, o que o Senhor quer de nós é que venhamos ter cuidado, meus irmãos. Cuidado, cuidado, cuidado com esse tal quesito chamado pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Quantos que já estão separados de Deus já faz tempo, porque nunca largaram o seu pecado? Conforme disse, alguns tempos atrás aí, Deus levantava, eu creio que ainda levanta nos dias de hoje profetas para poder denunciar o pecado de muitos, aos quais ali estão fazendo a obra relaxado. Mas está tão difícil, meus irmãos, muitas vezes isso acontecer, porque quando você olha nas muitas congregações Porta Larga, de 100%, uns 85, 90% dos pastores estão tudo em adultério, segundo casamento, misericórdia. Quantos tantos em fornicação, tomando santa ceia na vaidade? É complicado, meus irmãos, é complicado. Então já vivenciamos os últimos dias na terra. Já vivenciamos os dias finais na terra. Então Jesus, ele conhece aquele que é seu. Jesus sabe quem está fiel a ele e quem não está. Jesus sabe, irmão, quando passa aquela moreninha, ali, ó. E você chega, vai, falta quebrar o pescoço, olhando. Minha irmã, Deus sabe, Deus conhece. Quando você está ali, muitas vezes vem aquele mau desejo, porque você vê ali alguma situação na vida de algum homem, Porque me perdoe falar, meus irmãos, tem mulher, me perdoe falar, me perdoe usar esse termo. Tem mulher que é fogosa, Não pode ver um varão ali, já está naquele fogo estranho ali, só o sangue. Tem que vigiar, meus irmãos. E principalmente muitos varão aí, não aguenta ver ali, glória a Jesus, uma moça passar ali que já está que nem manteiga. Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder e queima todas as obras da carne. Então temos que ter cuidado, meus irmãos. Temos que ter cuidado. Vamos meditar aqui em glória a Jesus. Romanos, graças a Deus. Romanos, você que tem sua Bíblia aí, vamos meditar um pouquinho. Graças a Deus. Romanos, capítulo. Graças ao Senhor Jesus. Vamos ver aqui Romanos, capítulo. Graças a Deus. Uma passagem que me veio à memória, meus irmãos, mas acabou passando aqui, eu não lembro mais qual capítulo é, mas é uma coisa bem tremenda assim, a qual fala a Bíblia. Graças a Deus. Eu só sei que é Romanos, não sei se é capítulo 7 ou 6, mas eu lembro o que diz o texto, o versículo. Que aquele a qual nós nos apresentamos para a obediência, do mesmo nos tornamos como servos, ou do Espírito para a vida, ou da carne para a morte.
Então, o que Deus requer do povo seu, meus irmãos, é, glória a Jesus, aleluia, que venhamos viver uma vida voltada para o Senhor, uma vida no temor de Deus. Porque o temor de Deus, conforme citado aqui, é odiar o mal, fugir da aparência do mal e buscar as coisas que são retas, as coisas que são justas, e ali o nome do Senhor ser glorificado por nossa vida. Amém, meus irmãos? A Bíblia cita que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, por isso, meus irmãos, temos e devemos que, glória a Jesus, andar na presença de Deus com retidão. Porque há situações, meus irmãos, que o Senhor até permite, aleluia, algumas pessoas contemplarem ali a lambança aí do cidadão aí, do ciclano, do beltrano. E muitas vezes o Senhor permite a fofoca, né, espalhar. Se quer ver fofoca braba, meus irmãos, é quando é cidade pequena. Acontece qualquer coisinha ali, seu nome está na boca de todo mundo já está sabendo ali, né, o que aconteceu. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Então vamos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor, glória a Deus, nos encaminha para a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqueles que temem a Deus são bem-aventurados. Então não vamos nos deixar levar por esse engano que Satanás tem colocado na visão, na mente de muitos, né, de pecar e ali tentar esconder debaixo do tapete. Davi foi fazer isso aí, né, se deu mal, porque Deus estava vendo e contemplando todas as coisas. Amém? Então nada, meus irmãos, nada se esconde dos olhos de Deus. Tudo que é feito, tudo, não tem nada. Por mais que você pense, ou que sabe até tentou pensar em falar algo, o Senhor já sabe. Então a este Deus devemos temer e a este Deus vivenciarmos a sua vontade. Porque Jesus está voltando e ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e também de boas obras, aqueles que vivem uma vida justa e piedosa. Amém? Maravilha. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos